现在这样挺好的，只要安妮还在我身边，我就知足了。你也不必再为她费心了，她能不能重新唤醒心智，就看她自己了。现在这里都安顿好了，剩下的我会去照顾。你毕竟是相识的人，不像我们，魏无羡，你走了。你，多好，你自己说你不吃了。魏无羡，啊，怎么了？啊，我不吃，还没吗？给你，吃死！文晴，我说过，我会将温宁恢复成正常人，我一定会做到的。De uma forma bem informal, esse momento eu vou fazer um Ichigo Ichie muito especial. Porque durante a semana eu recebi, eu fico até pensando assim, como que eu posso falar de uma forma que o que eu estou dizendo, com a raiz do que eu estou dizendo, vai chegar a você com a mesma intenção pela qual eu estou aqui nesse momento falando com você. Eu recebi uma mensagem, né, de que um colega meu havia falecido. Já sabia que ele havia falecido já há alguns anos, mas eu desconhecia a forma como ele havia concluído a sua jornada. Independente da história dele, de como ele viveu e como ele deixou esse mundo, ele me inspirou a estar nesse momento com você para falar sobre o que é importante quanto a você estar neste mundo e a forma adequada para você estar neste mundo, tirando o maior proveito de tudo. Infelizmente, o que eu tenho observado na minha jornada desses 40 anos que eu tenho trilhado o caminho que eu estou hoje, é que, na verdade, o meu caminho é minha vida é meu caminho, então há uma simbiose aí. Não existe uma diferença de para. Por que eu estou fazendo essa aspas? Porque quando eu praticava yoga é uma técnica para você viver bem. Mas é uma técnica. E naquele momento eu achava, eu sentia, eu pensava, eu vivia o yoga como minha realidade. Então, estar fazendo yoga, a prática propriamente dita ou não, não tinha diferença, porque eram só ondas diferentes, né, dentro da mesma trilha. Até que os efeitos, né, no sentido de aprendizado, porque você só aprende quando você passa a ser. E não há nada que você faça na sua vida que não tenha aquela expressão. Então, você aprendeu. Se você treina, mas na hora de fazer, você faz do seu jeito e não da forma como você vem treinando, então significa muita fumaça. Eu acendi um incenso de sândalo, mas ele está com muita fumaça. Então, eu acho que a energia deve estar muito ruim, né? Porque quando ele capta a energia ruim, ele emite mais fumaça. Isso são coisas que você vai aprendendo na jornada, tá? Eu vou falar
eu não ia falar sobre isso, mas já que o incenso fez toda essa manifestação, então eu vou falar uma coisa que aconteceu quando eu praticava yoga, com toda a minha determinação e meu foco, porque eu queria estar lá. Um outro dia, num outro Ichigo Ichie, eu digo para você onde é que eu queria estar. Mas a verdade é que eu tinha uma meta e eu fiz uma entrega total em função de pagar o preço que diziam que tinha que ser pago para eu conseguir chegar onde eu queria. Dentro dessa trajetória houve verdades e verdades reveladas que estavam ocultas, tá? E que eu tive que descobrir, e quando eu descobri, eu tive que lidar com ela sozinha, porque era uma realidade que não estava na realidade dos meus colegas e mestres do yoga, e eles nem sabiam do que se tratavam. E para minha surpresa, né? Porque como eles eram mais graduados, eles tinham títulos, eu achava que eu estava convivendo com pessoas que realmente entendiam o que estavam fazendo. E a minha realidade mostrou para mim o quê? Que eu estava sozinha, dentro de um aprendizado. Por quê? Porque o que eu treinei, eu conquistei. E a partir do momento que eu conquistei, passou a ser a minha realidade. E uma realidade que não é a realidade de ninguém. E eu tive que encontrar um mediador nesse caminho. Muito bem. Nessa época, eu estava com um incenso na minha casa, porque a minha casa também era uma escola de yoga. Então, eu tinha um incenso, não vou falar qual é o incenso, porque falar sobre o incenso, qual era, isso não é importante e é irrelevante no momento. Só sei que era um incenso que ele tinha uma capacidade muito grande de captar o negativo. E quando ele captava o negativo, ele ficava com um cheiro horrível e fazia muita fumaça. Significava o quê? Que o ambiente tinha sido purificado. Então, ele tinha que ser incinerado. Mesmo sendo incinerado, ele fazia uma fumaça absurda. Então, uma experiência muito interessante com o poder do incenso. E eu estava com uma caixa com, acho que 600 incensos. E eu estava fazendo os pacotinhos de 30. E meu pai, na época, ele estava muito doente. Né? Mas não uma doença diagnosticada clinicamente. Ele estava com uma doença que eu sabia. Por quê? Porque eu já tinha atingido um nível de consciência que eu sabia o que estava acontecendo com a pessoa e o nível com que aquilo estava acontecendo. Então, eu sabia que meu pai, ele estava em vias de fato, mesmo não tendo diagnóstico. Por vários sinais que eu tive que conviver dentro da minha sala de yoga, que me diziam o que estava acontecendo com o meu pai. Um outro dia, num outro momento, a gente pode falar também sobre isso. Mas a questão é que meu pai passou onde eu estava com os incensos e falou: oi, Belza, tudo bem? Estou saindo, tá? Daqui a pouco eu volto. E foi. Foi o suficiente para a minha caixa de 600 incensos se transformarem num monte de varetas impossíveis de ser usada dentro de uma sala de yoga. Então, eu tive que pegar 600 varetas e incinerá-las. A fumaça foi enorme, que os vizinhos vieram ver se não estava pegando fogo na minha casa, o que estava acontecendo de tanta fumaça. Então, essas coisas são muito sérias. Mas nós falamos sobre elas de uma forma mais agradável, né? Por quê? Porque se você não combinar, não harmonizar, né, o sagrado com o irreverente, você perde. Porque se for só sagrado, fica muito austero e acaba caindo no fanatismo, acaba caindo em desvios e você perde o propósito do austero, do sagrado. Se você fica no irreverente, que é aquele lado mais, sabe? Ah, tudo bem, sabe? Vamos curtir uma paz e tal. Aqui seria um lado mais descontraído. Se você não tem o sagrado, você acaba se perdendo dentro da irreverência.
e acaba, às vezes, indo para um outro caminho que eu não vou qualificar agora, porque as palavras têm poder e eu não quero transformar esse momento em nenhum desvio através de uma palavra que seja torta, tá? Muito bem. Então, naquele momento do yoga, eu não podia mais praticar o yoga, porque eu já tinha ido além do que eu pensava que eu chegaria. E eu estava muito bem e satisfeita com o que eu tinha, né? Por outro lado, eu dava aula, eu tinha as minhas alunas, tinha os meus grupos, e eu abortei tudo, porque eu falei, nossa, se eu cheguei onde cheguei com essa prática, e estou lidando com essas situações, essas pessoas que estão fazendo yoga comigo, se tivesse acontecido com elas, como elas estariam? Lógico que se eu estou num momento desse, estou segurando, né, com muita força, muitas coisas que estavam incidindo no mundo das ideias, né, no espiritual, como aquelas pessoas iriam lidar com aquilo? Não, né? Então eu peguei e encerrei as minhas aulas. E eu fiquei justamente numa encruzilhada. Por quê? Porque naquele momento, ou eu estava fazendo a prática do yoga, que é um momento de introspecção, eu me desligo do mundo externo e passo para o meu mundo interior. E quanto mais eu faço isso, menos eu quero estar aqui e mais quero estar aqui. Porque o yoga é daqui para lá. Entendeu? Ou eu estava nesse mundo praticando Shaolin. E a minha relação, e o meu contato com a vida fora, era com chutes, socos, catis. E aí eu me percebi entre dois mundos. Um totalmente meditativo e recolhido, o outro totalmente momento de conflito e de impacto. E aonde é que eu vivo a minha vida pessoal nesses dois extremos? Ou eu estou lutando, ou eu estou recolhida, me despedindo do mundo. Então, o que significou isso? Significou que quando eu estava vivendo o meu mundo,